Estamos começando mais um Na Mira do Oscar 2024. A gente já tá no desespero, porque já tá perto, é dia 10 de março, galera. Eu sou a Anny Cascais. E eu sou a Rafaele Frois. E a gente veio aqui para trazer mais um tema, depois do aclamado episódio sobre animações. Exatamente. Que trouxemos para vocês. Se ainda não assistiu, vai assistir, está neste mesmo canal. Mas hoje a gente vai falar sobre a categoria de melhor filme internacional, a ex-categoria melhor filme estrangeiro. Não tem mais. Não tem mais no Brasil, não tem mais no Oscar. Exatamente, Anny, a categoria que de uns anos pra cá mudou de nome, mas aí continua, né, com a mesma função, que é de premiar, né, que é de reconhecer grandes produções que são feitas aí mundo afora, né, fora do mundinho Estados Unidos da América, né? E a gente vai falar um pouco dessa categoria pra vocês hoje, que tem filmes assim muito bons, muito diversos, de países muito diferentes, filmes surpreendentes, né, Anny Cascais? Sim, demais. Mas antes, a gente vai falar pra vocês, né, um pouquinho como é que funciona essa votação do Oscar, porque a gente já falou de muita coisa aqui, já falamos de polêmica, já falamos de animação, já falamos de tudo, mas, gente, como é que os filmes são indicados? Como é que funciona essa indicação? Conta pra gente, Anny Cascais. Essa é uma interrogação que nós vamos responder agora. Gente, é o seguinte, a gente menciona, inclusive, muito aqui nos nossos episódios, uma famosa academia, né? Que academia é essa? De ginástica? Jamais. É uma academia que ela funciona basicamente, é a cúpula do cinema. Ela é a cúpula do cinema. Nessa academia, os filmes eles são eleitos para concorrer ao Oscar. Tá, mas quem é que forma essa academia? Grandes personalidades atuantes na indústria cinematográfica. Então, ela é formada por diretores, por atores, né, por produtores que têm esse olhar realmente, de fato, mais crítico. Olhar sensível. Mais sensível ou não, para selecionar os filmes para concorrer. Então, assim, só eles que decidem? Sim. Eles decidem dentro da academia. Mas como que funciona a votação? Eles vão assistindo aí os filmes vão sendo lançados, eles vão observando, né? Eles são grandes olheiros Exatamente. do cinema. E aí eles votam. Só que a primeira etapa de votação é o seguinte, os diretores, eles só podem votar em diretores, assim como os atores só podem votar em atores. Então, funciona assim, cada um só vota ali na sua própria área de atuação. E aí, os mais votados, né, eles passam por essa seleção para entrarem na lista de indicados ao Oscar. E aí, uma vez que eles estão na lista de indicados, os mesmos membros da academia, eles votam de novo, mas dessa vez eles podem votar em todas as categorias. Então, um ator que na primeira fase votou só em outros atores, ele vai votar para escolher o filme que ele acha que deve ganhar melhor filme, melhor animação, melhores efeitos visuais e assim por diante. E é por isso que muita gente reclama, né, Anny, que as votações, as escolhas são muito injustas, porque é um conglomerado de pessoas ali que, na maioria, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, todo mundo tem uma relação. A famosa colegagem. Exatamente. Clubismo, patotinha. Exatamente. Então, assim, isso acaba meio que influenciando, de certo modo, aos indicados serem indicados e, posteriormente, a ganharem aquele filme. Por isso, amigos, tenham amizades em qualquer meio que vocês estejam. Seja no trabalho, seja em casa, na família, em qualquer lugar. Fica a dica, hein? Fica a dica. Porque isso faz muita diferença. E agora que a gente explicou pra vocês como é que funciona, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre os filmes internacionais, né? A gente tem uma lista aí com 5 indicados de 5 países diferentes, que são Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. Exatamente. A gente tem aí uma diversidade, mas essa categoria, ela é uma das categorias que a gente se sente mais rejeitado, porque não tem filme brasileiro nessa categoria. Não tem no Não Brasil. tem. Uma curiosidade, inclusive, é que o país que mais ganhou essa premiação foi a Itália. Exatamente. E a gente tem um filme italiano, de novo, esse ano. A gente vai falar um pouco sobre eles. Mas a gente tem esse eterno ranço, né? Que o Brasil nunca ganhou. Nunca ganhou. E a gente queria mudar essa história aí na academia. E esse ano, como eu falei pra vocês no início desse episódio, a gente tem 5 indicados, que são Zona de Interesse, que é um filme do Reino Unido, A Sociedade da Neve, que é um filme espanhol, né, mas tem aí essas raízes uruguaias, já é Perfect Days, com um filme japonês, The Teacher's Lounge, que é um filme da Alemanha, e Io Capitano, que é um filme italiano. Exatamente. Nem todos esses filmes estão disponíveis aqui em Brasil, mas alguns já dá para assistir. Já. Exemplo,
disso é A Sociedade da Neve, que é um filme que está disponível aí na Netflix, e ele é extremamente comovente, porque ele é baseado em uma história real, né? Um acidente que chocou muita gente, que foi o acidente de um avião da Força Aérea do Uruguai. E por ser baseado em fatos reais, ele é, assim, chocante, porque foi um evento de uma alta complexidade e gravidade, né? Que teve uma investigação acerca disso que durou muito tempo, então ele traz também, resgata esse acontecimento e as curiosidades em torno dele, e é um filme realmente impactante de se assistir. O outro filme que também já está disponível aqui no Brasil é Zona de Interesse, que estreou nos cinemas, e ele traz aí um efeitinho Parasita, porque ele está indicado nessa categoria de melhor filme internacional e também na de melhor filme, né? Assim como tal qual nosso querido Parasita. Exatamente. E além deles, a gente tem Perfect Days, que é um filme japonês que não foi lançado nos cinemas brasileiros. Temos também O Capitano. E temos também The Teacher's Lounge, que pelos nomes estarem ainda em inglês, você percebe que não tem ainda uma tradução para o Brasil, né, para o português, porque não teve esse lançamento oficial. A gente sabe que é um pouco complicado para quem gosta de acompanhar, né, esses filmes internacionais, porque não tem assim disponível. É tardio. É tardio, mas assim, vai chegar a qualquer momento no Brasil. A qualquer momento vem aí. Exatamente. E falando um pouco mais sobre esses filmes, a Anne falou um pouquinho sobre A Sociedade da Neve, que é um filme, como ela falou, inspirado em fatos reais, de um acidente que aconteceu no Uruguai, nos anos 90, né? Se eu não estou enganada, é 73, uma coisa assim. Posso estar errada. E é um filme que teve uma comoção muito grande, porque foi uma história que virou livro, né? O filme foi inspirado num livro, e muitos dos sobreviventes, né, desse acidente terrível ainda estão vivos, né? E participaram, né, com depoimentos, com fotos, com histórias, com roupas, a ajudar a ser construído esse enredo. E ele trouxe essa releitura, né, do ponto de vista de um dos personagens do acidente, que é o Numa. E, assim, é um filme, como a Anne falou, assim, não tem muito o que explicar, é só você vivenciar. É um filme muito longo, de 2h30, se eu não estou enganada, então tem que ter muito estômago e muita disposição para conseguir assistir esse filme, porque ele realmente tem uma dramaticidade muito grande, né? Eu não vou dar spoiler, mas aborda detalhes muito perfeitos, né, do que aconteceu realmente ali na neve. Eles ficaram mais de 70 dias na neve, presos, sem resgate. A gente também tem Zona de Interesse, como a Anne falou, é um filme que tem um efeito Parasita, que foi indicado na categoria de melhor filme internacional e na categoria de melhor filme no geral, né, entre os 10, que ele conta uma história de amor entre um oficial nazista e a esposa, né, de um comandante no campo de Auschwitz. E ele aí tenta, de alguma forma ou outra, meio que não romantizar, mas deixar um pouco mais leve essa questão do nazismo, né, de tudo aquilo que aconteceu durante o período do Holocausto. E é um filme que tem uma trilha sonora muito forte, assim, pelo trailer mesmo, tu percebe que vem aquela vibe, assim, mesmo... Vim aqui para mostrar aqui vinha mostrar serviço. E, assim, na minha opinião, eu não consegui assistir ele, mas muitas pessoas já assistiram. E é um filme muito denso, assim, que realmente tenta meio que amolecer o coração da gente por conta do romance, mas ao mesmo tempo tem aquela questão do campo de concentração. Passa num contexto de guerra, né? Então, exatamente. Tem algumas coisas que, por mais que o filme tente, não tem como ser suavizadas, né? Exatamente. A gente traz aí questões do Holocausto e tudo, então ele, na verdade, mescla aí dois gêneros e dois fatores muito importantes para a construção dessa história. A gente tem também o filme italiano O Capitano, que é a história de 2 senegaleses. Também é um filme com mais de 2 horas de duração, que é a média geral aí dos filmes internacionais, né? Que, assim, no geral, essa categoria, ela é muito didática, inclusive, porque a gente aprende o ritmo e as características de filmes de fora do eixo americano, de fora do eixo brasileiro, e a gente tem um novo olhar. Então, é muito interessante assistir os filmes, né, indicados a essa categoria. E esse filme, e O Capitano, ele mostra muito isso, né? Ele é um filme que ele traz uma história que é também muito peculiar e muito densa pelo contexto em que ela é inserida. E um fato interessante sobre ele é que ele já teve 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Se tá na internet, então é porque é verdade.
E seguindo, pessoal, a nossa lista de indicados, né, na categoria de melhor filme internacional, a gente tem Perfect Days, né, eu tô lendo aqui o nome porque eu não quero errar o nome da pessoa, que é um filme japonês, né, um filme que foi indicado primeiro ali naqueles festivais ali da Europa, para poder passar por todo aquele processo, para aí finalmente ter o reconhecimento da academia. E ele é um filme muito, muito, muito bom. Por quê? Porque ele tem um vencedor já no elenco dele, que é o Koji Yatsuro, que é o protagonista do filme, e ele ganhou a categoria de melhor ator no Festival de Cannes, que é um dos festivais mais premiados do mundo, mais importantes do mundo. Muitos dos filmes que são indicados a Cannes, que passam pela peneira de Cannes, são filmes que geralmente a gente acaba vendo de uma forma ou outra em grandes premiações como o Globo de Ouro, como o BAFTA, como a gente falou semana passada, como também o próprio Oscar e por aí vai. Ele funciona ali como um termômetro, né, para poder conseguir refinar os melhores filmes que talvez vão chegar a ser indicados no Oscar. E para finalizar aí nosso perfil sobre os 5 indicados, a gente tem o filme alemão, né? Que não fala sobre a guerra. Olha um diferencial aí. Breaking news. Temos um filme alemão indicado que não fala. Inovação. Esse filme, ele é do diretor Ilker Satak, que ele não tá no hall aí dos diretores conhecidos, principalmente dessa gama alemã, mas ele tem trabalhos fantásticos. Não estou dizendo que ele é um anônimo, tá, gente? Mas estou dizendo que entra ali o ranking dos que mais figuram. Ele tem se destacado recentemente. E esse filme, ele aborda a história de uma professora, que ela tem um perfil muito idealista e ela acaba levando esse lado dela para dentro ali da instituição em que ela leciona, e ela é professora de esportes e de matemática. Olha que engraçado, 2 controvérsias. E aí, por conta disso, dessa característica dela, vários acontecimentos aí vão se desenrolar, e o filme traz uma história muito legal, assim, sobre, eu diria que muito sobre autenticidade, mas também ele dá lições sobre vários aspectos, assim, pessoais e de vida, né, vários ensinamentos. É um filme que também, com certeza, vai ter um bom resultado aí, independente do resultado da categoria em que ele está concorrendo, né? Até porque ele estreou no país de origem dele, que é a Alemanha, em maio. Então, lá, obviamente, ele já está muito popularizado, né? Estreou em maio do ano passado. E é aí mais uma aposta para a categoria de filmes internacionais. Exatamente. E, assim, entre os 5 indicados, né, o que todo mundo está apostando aí para ser o grande vencedor é Zona de Interesse, que está gerando uma polêmica porque não é um filme que muita gente considera internacional. É um filme feito por um estúdio britânico. Então, muita gente está achando, assim, que ele está sendo meio que favorecido nessa questão, porque existem outras produções como A Sociedade da Neve, que, assim, se for comparar com Zona de Interesse... Tem muito mais aspectos que dariam essa estatueta, exatamente. Né? Fora que o apelo do público também é muito, muito grande. E, assim, na minha opinião, né, eu acho que um filme, para ele conquistar essa categoria de filme internacional, ele precisa ter um apelo, né, internacional. Eu acho que A Sociedade da Neve conseguiu conquistar isso, porque, querendo ou não, uma história real, né, Anne? Ela acaba comovendo muito mais. E tem essa questão também de ser um filme do Reino Unido, né? Então, muitas produções que já ganharam Oscar já foram produções do Reino Unido. Então, assim, cadê a representatividade de um filme que não seja desse eixo, né? Estados Unidos e Reino Unido. Exatamente. E é isso que a gente espera, que as pessoas da academia fiquem alerta, né? Para essas questões. E como o Rafa estava falando, né? Tem esse filme que é do Reino Unido, e que, assim, ele está muito próximo das outras produções que já despontaram aí, que já tem esse favoritismo. E entre essas características que se destacam, tem o fator de que Sociedade da Neve, por ser baseado em uma história real, ele não precisa garantir o convencimento do público, porque ele já tem, a história aconteceu. Então, assim, se não gostou, você está registrando a própria realidade. Exatamente. É isso, né? A categoria de filme internacional, a gente quis, nessa temporada, trazer e dedicar um espaço a mais para ela, justamente para que a gente tenha esse outro olhar, essas outras nuances, porque, geralmente, esses filmes que eles começam aí a figurar nessa categoria, eles têm grandes chances de aparecerem novamente nas categorias ditas como principais, né? Trazer novos atores, né? Novos diretores nesse cenário e, assim, expandir a representatividade do Oscar. Pois é, exatamente isso que a
Anne falou, a ideia mesmo é que a gente consiga, a cada nova temporada do Na Beira do Oscar, enquanto esse programa durar, trazer novas nuances sobre essa premiação, não focar só nas categorias principais, porque todo mundo já tem conhecimento, mas há espaço para que filmes menores, filmes de estúdios que aí estão começando, estúdios médios, consigam ter esse destaque, né, nos meios de comunicação, a gente consiga dar, né, voz a essas produções e fazer com que vocês também se apaixonem por elas, assim como a gente. Pois é, e já deixo aqui explícito que o próximo episódio, semana que vem, já é o quê? As nossas apostas. Exatamente. Estamos cada vez mais perto e a gente já faz aqui o convite para que na semana que vem você esteja aqui de novo acompanhando o nosso último episódio para ficar na expectativa aí pelos nossos favoritos no Oscar. Exatamente, pessoal. Então, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Se gostarem desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, com os familiares, deixa o likezinho aqui. Se tiver alguma dúvida sobre algum desses filmes que a gente falou, deixa nos comentários e até a próxima semana. Tchau!